E aí, meu povo do... Lesson 107 Days! Tudo bem, meu povo? Então, eu e a Daniela aqui mais uma vez para ajudar a passar uma lição top para vocês, para a honra e glória De Deus, Vamos amém. orar então? Ora, Daniela. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos ajude a engolir nossos pecados e que possamos nos arrependê-los e não voltar a fazê-los. Obrigado por tudo, que o Senhor nos perdoe, em nome de Jesus. Amém. Amém! E aí, meu povo, lição hoje número 12, é a penúltima lição do trimestre, tá acabando 2019, tá acabando a lição, meu povo, olha aí, ó. E qual é a lição, Daniela? O nome, o título? A queda e a ascensão de Davi. A queda e a ascensão de Davi. Então ele caiu, então ele deve ter pecado, então ele deve ter feito o que era contrário à vontade de Deus, porque a gente sabe que pecado é a transgressão da lei. O que será que Davi fez? Deixa o chave, Daniela. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Meus irmãos, vamos já entrar nessa história de Natã. Mas vamos antes. Eu fiz aqui um rascunho para a gente falar na nossa lição de hoje. Davi teve o seu momento de fraqueza. Quem não tem, né? Mas o certo é que o irmão deve vigiar e orar, meus irmãos, para não cair em tentação. Mas tem muita gente que diz que às vezes o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, isso não é desculpa para o pecado, não. Davi, antes de cair, sabe o que foi que preparou a queda dele? A exaltação própria. Deixou de reconhecer Deus como a fonte do seu poder. Será que eu e você não corre aquele risco de estar se achando muita coisa? De estar recebendo as bênçãos de Deus e transformando bênção em maldição para fazer o que eu quero com as bênçãos? Davi nem foi para a guerra nesse dia. Ficou em casa desfrutando das boas bênçãos que tinha. Mente vazia. Oficina de Satanás. Lá estava Davi. Davi, acostumado a vencer exército, o gigante Golias, esqueceu de vencer o seu maior gigante. Quem era? Seu eu. O seu eu. E tem muita gente que quer dizer, não, o meu eu pode tudo. Eu tenho que libertar o meu eu. Dentro de mim existe um Deus, meus irmãos. Tudo papo de Satanás. Como ele fez para Eva. Deus tem medo que você se torne um Deus. Meu irmão, Eva comeu da fruta e morreu. Foi enganada por Lúcifer. Não dê razão ao seu eu, meus irmãos. Deus diz, toma a tua cruz e me segue. Nega o teu eu. Davi agora, cheio de si, vai na sacada do palácio e vê uma linda mulher tomando banho lá na sua cidade. E ele, meus irmãos, pecou. Sabe por quê? Deixou que a luxúria, o adultério, o engano, o orgulho e finalmente o assassinato desgraçasse a sua vida, transformasse a sua história, que era para cima, agora ir para baixo. Jesus, quando esteve aqui na terra, disse que só em eu olhar e desejar uma pessoa em possuí-la, já estou cometendo adultério. Eu não preciso nem fazer de fato. Foi o que ele fez. Ele olhou e desejou. Ela não tinha nem como resistir porque ele era um rei. Meus irmãos, fez a coisa errada. Mas nós sabemos que o salário do pecado é a morte. É a morte. A mulher, ele cometeu adultério e ela engravidou. Sabe quando tu faz uma coisa errada e tenta esconder? Sabe quando uma nenenzinha pega a maquiagem da mãe, pinta a cara todinha de batom, aí a mãe chega no ato, ela com a cara toda pintada, e a mãe pergunta, você fez alguma coisa de errada? É, neném? Não. E a cara toda pintada de batom. Mas tem certeza que você não fez nada de errado? É, neném? Não. Sabe quando alguém pega uma xícara e quebra, que é a xícara preferida do pai ou da mãe, e a pessoa só toma naquela xícara? E a pessoa pergunta, cadê? Davi tentou esconder, chamou Urias para que ele dormisse com a esposa e assim escondesse o pecado do adultério. Porque a gente sabe que pela lei de Moisés naquela época, tinha que ser morto o homem e a mulher que praticassem adultério.
Mas Urias chegou e dormiu no portão. Disse, eu não vou fazer uma coisa dessa. Estando o meu exército lá em luta e o meu rei. Ele não sabia que era o rei Davi que tinha feito tudo isso para esconder o seu pecado. Será que você não anda escondendo os seus pecados, meus irmãos? Você pode até esconder dos homens, mas de Deus a gente não esconde nada. E foi assim que Deus fez com que Natan fosse lá com uma história. Pois ele chegou lá, encontrou Davi e fez a seguinte história. Olha para cá. Ó, gente, meu rei, vou lhe contar uma história. Olhe para ali, para aquela lente. Tinha um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha 100 ovelhas. Até mais. E o homem pobre só tinha uma. Um dia chegou um visitante na casa dele. E ele tinha que fazer uma comida. Você acredita, meu rei, que ele foi lá no terreno da casa do pobre e matou a única ovelhinha? E fez o almoço para esse viajante? Meus irmãos, Natan tinha apelado por senso de justiça de Davi. Davi bufou na hora. Ficou nervoso, irado. E disse, não é possível isso acontecer, eu quero justiça. Aí Natan, o que esse homem merece? Aí Davi, ele merece a morte. Aí Natan olhou para ele e disse, esse homem é você. Você pecou, você adulterou, você mandou matar Urias. Deus sabe de tudo isso. Você mandou ele ir para o exército lá, o exército recuou e o homem foi morto em batalha e você pensou que você sairia bem. Você pecou, Davi. Esse homem é você. Meus irmãos, Davi agora fica branco, pálido de todas as cores, as pernas começam a tremer. Mas ele, meus irmãos, bem diferente de Saul, reconhece o seu pecado, se arrepende, meus irmãos. Ele diz, eu pequei contra o Senhor. Ele não tentou esconder, não tentou minimizar o seu pecado, não tentou mandar matar o profeta, não. Ele reconheceu o seu pecado. Meus irmãos, será que não está na hora da gente confessar os nossos pecados? O nosso Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados. Por mais que sejam, é misericordioso, por mais que ele seja vermelho como a escarlata, como o carmesim, Deus diz que esquece do nosso pecado, eles tornam branco como a lã, como a neve. Diz que aquele que confessa e abandona os seus pecados, alcança a misericórdia. Meus irmãos, tem muita gente que diz, mas Davi não era um homem segundo o coração de Deus. Era, antes de pecar. Mas a graça de Deus, meus irmãos, está disponível para mim e para você ainda hoje. Amém? Amém. Basta você confessar e se arrepender dos seus pecados que Deus te dá uma nova chance. Mas, infelizmente, as consequências do pecado vieram. O próprio Davi decretou a sentença dizendo que a pessoa era digna de morte. O filho dele, concebido em pecado, só durou 7 dias. E diz que Davi sofria pedindo perdão, pedindo pela vida do filho. Naquele tempo, na lei de Moisés, quem roubasse uma ovelha de alguém tinha que restituir 4 vezes. Sabe qual foi a sentença de Davi? A espada nunca se afastaria do seu reino e da sua casa. Morreu aquela criança por causa da sentença de Davi. Ele foi poupado porque ele se arrependeu. Mas o fruto do pecado restou em sua vida. Por causa disso, Amon foi morto por Absalão. Absalão foi morto pelo seu general. E um outro filho de Davi foi morto porque tentou usurpar o trono de Salomão. Restituiu 4 vezes. Meus irmãos, se arrependa dos seus pecados, confesse ele, porque Deus é um Deus misericordioso, que joga nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Amém. Diz que ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, mas se você confessar e abandonar. Deus é o Deus da segunda chance. Deus perdoou o pecado de Davi, como pode perdoar o teu pecado. É isso que a gente tem que passar. E Deus, meus irmãos, tanto perdoou, que mais na frente, Davi, meus irmãos, sabe o que foi que ele fez? Ele era um tocador de violão, de harpa, ele era um músico, sempre louvava o Senhor. Ele, meus irmãos, fez um salmo
sobre o pecado que ele cometeu, arrependido, de coração sincero, ele fez esse salmo aqui, ó, que a Daniel vai ler para vocês. O salmo número 32, do 1 ao 5. O perdão que restaura. O perdão que restaura. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada Feliz é o homem que o pecado é perdoado. e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido, né? Pelo meu gemido. Gente, enquanto ele tentava esconder, a culpa te aperta a tua consciência e é difícil viver sobre o pecado, meus irmãos. Tem gente que entra em depressão, tem gente que se mata. Meus irmãos, o salário do pecado é a morte. Ele disse que doía, ele gemia de dor pelo pecado. Continua, Dani. Durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Nada tem mais graça, meus irmãos. Nada, não tem mais felicidade quando você vive no pecado. Verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao meu Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Amém. Deus quer perdoar todos os teus pecados. No Salmo 51 ele disse assim, ó, dá-me um coração puro e um espírito inabalável, um caráter nobre. Meus irmãos, que nós possamos pedir isso a Deus. Ele pode transformar a minha e a tua vida. Espero ter ajudado nessa lição. Um beijo, tchau pra vocês. Tchau, meu povo!